Hoje nós vamos falar sobre a legítima defesa. Para a gente entender bem o que significa legítima defesa, a gente precisa compreender que ela atua no segundo elemento do conceito tripartido de crime. Explicando melhor, o crime é conceituado modernamente como sendo composto por três elementos: uma conduta típica, a ilicitude e a culpabilidade do agente. Então, a legítima defesa é uma excludente da ilicitude. Portanto, ela atua excluindo esse segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Quando alguém comete um ato ilícito e culpável, ele é responsabilizado por um crime. Mas quando alguém comete uma conduta que não tem a ilicitude, o conceito de crime não se completa e, portanto, ele é excluído. É o artigo 25 do Código Penal que vai trazer o conceito de legítima defesa. E lá está previsto que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A legítima defesa atua exatamente aí, nesse segundo elemento do conceito de crime, retirando ele e fazendo com que o crime não exista. Então, nós vamos extrair do artigo 25 do Código Penal os elementos que compõem a legítima defesa. Notem que ele exige que algumas condições estejam presentes para que a legítima defesa seja configurada e, por consequência, o crime seja excluído. Primeiro, deve haver uma agressão injusta, atual ou iminente. Então, só daí nós já conseguimos extrair dois elementos: uma injusta agressão, que ela seja também atual ou iminente. Ela pode ser contra direito próprio do próprio indivíduo que age em legítima defesa ou de um terceiro que ele vai defender. Então, essa agressão injusta, atual ou iminente deve se direcionar para a defesa de um bem jurídico, de um interesse legítimo do próprio indivíduo ou de outra pessoa. Além disso, os meios necessários para repelir essa injusta agressão devem ser usados de maneira moderada. Então, nós ficamos com os seguintes elementos: a agressão injusta, primeiro elemento; atual ou iminente, segundo elemento; contra direito seu ou de outrem, terceiro elemento; reação com os meios necessários, quarto elemento; e o uso moderado desses meios necessários, quinto elemento. Então, vamos ao primeiro elemento, que é a agressão injusta ou injusta agressão. A agressão é toda conduta humana que é contrária ao direito de uma determinada pessoa. Notem que eu disse que a agressão deve ser humana, porque exige-se que ela seja voluntária e consciente. A partir desse raciocínio, a gente pode entender que uma agressão praticada por um animal, por exemplo, não coloca o indivíduo em legítima defesa. Portanto, se você está andando por uma rua e um cachorro vem correndo para te atacar por conta própria, você vai poder repelir essa injusta agressão que afinal você está sofrendo, mas a excludente da ilicitude nesse caso não vai ser a legítima defesa, vai ser uma outra excludente da ilicitude, que é o estado de necessidade. Sobre esse tema, estado de necessidade, nós vamos falar numa próxima aula, em outro momento. Vamos focar aqui na legítima defesa. Mas, Rodrigo, quer dizer então que sempre que um cão ataca uma pessoa, é impossível o uso da legítima defesa? Não. Notem, e isso pode cair na sua prova, que um indivíduo pode utilizar um cão para atacar outra pessoa. Imagine que Caio pega um cachorro bravo que ele tem e utiliza como arma para atacar Tício. E aí Tício, diante daquela agressão iminente ou atual, usa dos meios necessários que ele tem à sua disposição, de maneira moderada, para repelir o ataque desse cão. Nesse caso, Tício estará agindo em legítima defesa e não haverá crime. O segundo elemento trata do tempo em que essa agressão é cometida, ou seja, ela precisa ser uma agressão atual ou uma agressão iminente. A agressão atual é aquela que está acontecendo. O indivíduo, por exemplo, está sendo atacado por outra pessoa com golpes de faca.
naquele momento, a gente pode considerar que essa agressão é atual. E iminente, o que seria? Iminente é aquela agressão que está prestes a ocorrer. O direito não pode exigir de ninguém que espere ser agredido para revidar, para repelir. Portanto, vamos imaginar dois indivíduos que são desafetos um do outro. Eles estão andando por uma rua quando um deles saca uma arma e aponta para o outro. Esse outro, na iminência de ser atacado, pode sacar de sua arma também e atingir aquele primeiro indivíduo. Ele vai estar agindo em legítima defesa porque ele agiu repelindo uma agressão iminente. Notem que uma agressão futura ou uma agressão que já aconteceu no passado não dão ao indivíduo o direito de agir em legítima defesa. Não se configura legítima defesa, então, por um simples medo de agressão ou por um sentimento de vingança. O indivíduo já foi agredido, a agressão já cessou, mas ele vai até a sua residência, pega uma arma de fogo e volta para revidar o que ele sofreu. Nesse caso, nós temos um ato de vingança, e aí não haverá a cobertura da legítima defesa e o crime fica configurado. Um outro elemento é o direito envolvido. A defesa feita pela legítima defesa pode ser em relação ao direito próprio, o próprio bem jurídico daquele sujeito está sendo atacado e aí ele revida moderadamente, ou pode ser de um terceiro. Imaginem que um indivíduo está andando na rua e ele observa que do outro lado da rua existe um casal e aquele homem começa a agredir aquela mulher, afetando a sua integridade física. Esse sujeito pode atravessar a rua e fazer com que cesse aquela injusta agressão que aquela mulher está sofrendo. Portanto, atua em legítima defesa, defendendo um direito de outra pessoa, de outra, como diz o Código Penal. Os meios necessários para repelir a injusta agressão são aqueles meios que o indivíduo tem ao seu dispor no momento da agressão. Percebam que nós estamos falando de uma situação de crise em que alguém está sofrendo uma agressão ou está na iminência de sofrer uma agressão injusta. Nesses casos, a gente não vai fazer uma conta matemática. O juiz, ao analisar um ambiente de legítima defesa, deve ter em mente questões como proporcionalidade, questões ligadas a o que o indivíduo faria naquele momento de extremo estresse, de adrenalina, no momento de ataque. Ele vai usar, portanto, os meios que estão à sua disposição. Imagine uma pessoa que está portando uma arma de fogo e se vê na iminência de ser agredido por outra pessoa que está usando uma barra de ferro. Ele vai usar os meios que ele tem à sua disposição para repelir aquela injusta agressão. Então, ele pode sacar da sua arma e efetuar disparos para impedir o ataque feito com a barra de ferro. A moderação exigida no uso da legítima defesa também deve ser vista com moderação e levando-se em conta as reações normais do ser humano. O direito costuma usar muito uma expressão que é a expressão do homem médio, que é aquele indivíduo que tem um padrão mediano de inteligência e comportamento. É com base nesse sujeito hipotético que se vai aferir, se vai pesquisar para saber se aquela reação que ele teve foi realmente moderada ou não. Então, o juiz vai levar em consideração aquele ato e, principalmente, aquela pessoa que estava envolvida naquele fato, naquela situação em que se aplicou a legítima defesa. Se o indivíduo, com um disparo de arma de fogo, consegue repelir essa injusta agressão que ele sofria, não há necessidade, já com o seu agressor controlado, dele se aproximar e efetuar mais 5 disparos na direção da cabeça. Nesse caso, ele vai responder pelo excesso em legítima defesa. A Lei 13.964, de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, incluiu um parágrafo único no artigo 25, que é aquele artigo que trata da legítima defesa no Código Penal, para dizer
basicamente, que os agentes de segurança agem em legítima defesa se atuarem em situações em que existam reféns. O texto vai dizer o seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Na verdade, a doutrina do direito penal critica esse dispositivo porque diz que todas as situações previstas neste parágrafo único já estariam englobadas pela previsão do caput. É lógico que um sniper, por exemplo, da polícia, se ele tiver condições de disparar e até eliminar a vida do agressor, né, que se encontra ali com um refém, numa situação de ameaça real à vida daquele refém, estará cobertado pela excludente da ilicitude, da legítima defesa do terceiro, no caso o refém, e não responderá por crime. O objetivo desses vídeos é trazer para vocês um maior aprofundamento acerca desses temas importantes na realização dos concursos públicos. O estudo da legítima defesa, no entanto, conta com várias outras explicações. Por conta do tempo aqui, eu não posso passar para vocês nesse momento. Mas continue acompanhando aqui o grupo, continue acompanhando a página do curso Quórum, a página do professor Gervano Nascimento, do professor Marcelo Freitas e a minha própria página, meu próprio perfil, porque nós vamos, sempre que possível, trazer novidades, trazer informações sobre edital, trazer dicas de estudo, de motivação, técnicas de estudo e também muito conteúdo de direito, sempre um conteúdo voltado para pessoas que são da área jurídica, para que você possa entender de maneira descomplicada o direito e enfrentar a sua prova para a Guarda Municipal e, se Deus quiser, ser muito bem sucedido. Espero ver o seu nome na lista dos aprovados e espero poder comemorar com você a sua aprovação. Um forte abraço.